Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pega a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pega a sua maca e ande." Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida que adentrou por estas portas, sejam elas, ó Pai, da igreja física, seja ela, meu Pai, da internet, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus que fala de perto e também é Deus que fala de longe. Por isso, abençoa cada vida que está nos ouvindo nesta noite, que eu seja um canal de bênção nas tuas mãos, para trazer a tua palavra ao coração da tua igreja. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando vai chegando nessa data de dezembro, final do ano, nós fazemos uma retrospectiva, uma autoanálise das nossas próprias vidas. E começamos a analisar: foi bênção esse ano ou foi prova? Deus cumpriu as suas promessas na minha vida ou não? Eu cheguei aonde eu gostaria de estar ou não? E nós vamos fazendo essa análise das nossas vidas. Será que este ano foi melhor do que o ano passado? Foi o melhor ou o pior ano da minha vida? Como será que foi esse ano? E nós vamos fazendo essa análise. Se você não faz, é bom fazer, porque isso nos ajuda a melhorar, isso nos ajuda a crescer. Certa vez, um jornalista, entrevistando o Marcelinho Carioca, ex-jogador, perguntou a ele: o que fez você se tornar um dos maiores batedores de pênalti de toda a história? E o Marcelinho Carioca, ele disse: eu começo o treino 1 hora antes dos meus companheiros, e quando todo mundo já foi para o vestiário, eu ainda continuo mais 1 hora treinando. E eu vou chutando de todos os ângulos, de todas as maneiras, e isso que me fez aperfeiçoar, a melhorar. E assim também foi com Michael Jordan, quando perguntaram para ele, entrevistando ele: o que fez você ser o maior jogador de basquete de todos os tempos? E ele, ainda jovem, recebeu uma notícia ruim do seu professor na escola, dizendo: você não serve para jogar basquete.
você é muito baixo, você é ruim, não serve. E ele chegando em casa, conversando com a sua mãe, e a sua mãe disse: não deixe ninguém falar que você não é bom, que você não serve. E ali ele começa a colocar no coração dele: eu preciso melhorar. E ele falou que ele começou a trabalhar com excelência: eu preciso ser excelente naquilo que eu faço. E isso fez ele se tornar o melhor no que ele fazia. E assim nós temos que analisar a nossa vida, porque esse homem estava assim há 38 anos, irmãos, passando ano após ano, da mesma maneira, paralisado, estagnado, da mesma situação. E talvez cada ano que passava ele dizia: mais um ano está terminando e eu continuo paralítico. Mais um ano está findando e eu continuo da mesma maneira. Mas este homem teve algumas atitudes que mudou a história da sua vida. Se nós queremos melhorar, se nós queremos que no ano que vem, de 2022, em dezembro, nossa vida não venha terminar da mesma maneira que está no dia de hoje, nós precisamos fazer algumas mudanças, nós devemos fazer algumas adequações, para que no próximo ano nós podemos dizer: esse foi o melhor ano da minha vida, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas se nós fizermos tudo o que nós estamos fazendo, do jeito que nós estamos fazendo, vai terminar mais um ano e nós vamos dizer como esse paralítico: está tudo igual, estou terminando o ano da mesma maneira, porque eu fiz as mesmas coisas. Não dá, irmãos. Para nós terminarmos um ano diferente, nós precisamos fazer algo que nós nunca fizemos. E nós precisamos falar: aonde eu quero chegar no ano que vem? Eu quero ser um melhor funcionário, eu quero ser um melhor aluno, eu quero ser um melhor profissional, eu quero ser um obreiro melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser o melhor no que eu faço. Então nós precisamos nos dedicar mais, nos esforçarmos mais para chegarmos lá, no final do ano que vem, dizendo: eu conquistei, a minha vida mudou, porque ela vai mudar quando a gente começar a mudar o pensamento. Porque se a gente não mudar o pensamento, a gente vai terminar o ano igualmente, irmãos. Mas se nós começarmos a colocar no nosso coração: eu preciso ser mais excelente, eu preciso me dedicar mais na palavra, eu preciso me dedicar mais na oração, aí o Senhor vai acrescentando mais e mais. Não, eu quero ser um melhor aluno, então eu vou estudar 1 hora a mais, eu vou me dedicar mais nos livros, eu vou me dedicar mais aos estudos. Não, eu quero ser o melhor profissional na minha área, então eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou me esforçar um pouco mais, eu vou estudar um pouco mais, eu vou aprender um pouco mais sobre o assunto. Aí nós vamos melhorando, irmãos. Então nós precisamos ter nos nossos corações um espírito excelente, aquele espírito que estava sobre Daniel. Quando estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia diz que eles eram os mais inteligentes, os mais sábios. Porém, sobre Daniel havia o espírito excelente. Sabe o que é o espírito excelente? É nós fazermos o melhor em tudo aquilo que nós colocarmos as mãos para fazer. Eu me lembro, irmãos, quando eu era novo no ministério, e muitas vezes eu me ficava frustrado, me sentia frustrado, porque eu queria pregar e eu estudava, me dedicava nos estudos para poder pregar a palavra de Deus, e chegava na hora eu ficava tão nervoso que eu esquecia tudo que eu ia falar, e eu ia embora e falava: meu Deus, eu não consegui pregar, não consegui, o Senhor não me chamou para o ministério, isso não é para a minha vida. E aí de repente Deus trouxe uma revelação num texto de Eclesiastes para a minha vida, e isso foi um norte na minha vida, que diz assim: tudo que vim nas tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Sabe o que acontece, irmãos? Nós olhamos as pessoas que já chegaram lá na frente, e aí a gente quer no começo ser que nem eles. Só que às vezes eles têm 10, 20, 30 anos de ministério, e a gente está começando hoje e já quer estar lá na mesma medida que eles. Mas eles também tiveram um começo para chegar onde eles chegaram. Como uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte dizendo que as pessoas: quem é esse pastor aí que já chegou e já está fazendo o maior sucesso?
E ele falou, ninguém viu há 13 anos atrás, quando eu ficava lá pregando dentro de um galinheiro, a escola bíblica dominical. Todo mundo tem uma história, irmão. Ninguém que você vai olhar que está hoje num patamar acima, chegou lá por acaso. Todo mundo se dedicou, se esforçou. E quanto mais você se esforça naquilo que você está fazendo, mais destaque você vai receber. Por quê? Porque você está se esforçando mais, você está acima da média. Então você vai se dedicando e vai se esforçando. E esse texto vinha ao meu coração. Tudo que vem nas tuas mãos, te chamaram para pregar, vai. Te chamaram para visitar, vai. Te chamaram para visitar uma casa de recuperação, vai. Te chamaram para ir para o leprosário, vai. Te chamaram para ir para a FEBEM, vai. E assim eu ia, irmão, fazia conforme as minhas forças, ia lá e fazia a minha medidinha. Mas cada vez que eu colocava no meu coração de ajudar, de fazer, eu estava crescendo. Eu estava tendo novas experiências. Isso ministério, mas você sabe, irmãos, aonde você quer chegar no final do ano que vem. Então se dedica naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, seja profissional, seja estudo, familiar, enfim, irmãos, coloque no teu coração como Daniel. Sobre ele havia um espírito excelente, ele fazia com excelência, ele fazia o seu melhor, ele se dedicava. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. Por quê? Porque ele queria ter um espírito excelente também na vida dele com Deus. E porque ele buscava uma excelência com Deus, ele também era reconhecido pelos homens. Diz a palavra do Senhor que Samuel crescia na graça e no conhecimento, na presença de Deus e dos homens. Quando nós buscamos um crescimento com Deus, o reconhecimento vem de Deus e os homens notam a diferença. E esse homem aqui, irmãos, estava nessa situação há 38 anos. Ano após ano, da mesma maneira. Ele ia lá naquele tanque de Betesda, ficava ali, observando o movimento das águas. Cada vez que as águas eram agitadas, alguém que descia as escadas, porque o tanque era como se fosse uma piscina, e tinha uma escada para descer. Cada vez que ele descia, que ele pensava em descer, alguém chegava primeiro e recebia a cura, recebia o milagre. E olha que o texto diz aí no versículo 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Ou seja, irmãos, o tanque de Betesda significa casa de misericórdia. E parece que não mudou nada nos dias de hoje, porque a Santa Casa de Misericórdia continua lotada. O sistema do SUS continua lotado de doentes, de cegos, coxos e paralíticos. Continua lotado. E ali naquele lugar que tinha esse tanque, que tinha a escadaria, também tinha 5 portas de entrada por ele. Mas Jesus te conhece. Jesus sabe o teu nome. Jesus sabe os seus problemas. Jesus sabe as suas necessidades. E tudo que ele faz não é por acaso. Tudo que ele faz é com propósito. O homem estava lá, 38 anos, na mesma situação, no tanque de Betesda, vendo os milagres. Talvez na Gazeta de Jerusalém estava dizendo, nesta semana, mais 2 foram curados no tanque de Betesda, totalizando este mês 10 curas. E o paralítico continuava na mesma. Enfermo, paralítico, doente, esperando o movimento das águas. E ele um dia está lá, olhando para o movimento das águas, e a Bíblia vai dizer que Jesus chega. E vai se aproximando daquele homem. Entenda, irmão, são 5 portas, muitos doentes.
Porque se tivesse pouco, talvez ele chegaria primeiro, mas tinha muitos doentes. E ele ali, porque não pode perder a bênção. Você tem que ficar ligado, como diz o presbítero, o pastor Walter. Tem que ficar ligado no movimento das águas, porque se você perder a fiação, o anjo passa e você não recebe a bênção. E ele ficava lá ligado na água. De repente, vem Jesus, que estava indo para uma festa em Jerusalém. As 3 festas principais dos judeus, tabernáculo, Pentecoste e a Páscoa. Jesus estava indo para uma destas festas. Quando ele está ali, naquela direção de festa, mas Jesus não faz nada por acaso. Ele estava indo na festa, mas ele, revelado pelo Espírito Santo, fica sabendo que tinha um homem que há 38 anos estava naquela situação de paralisia, que era coxo, que estava naquela situação há 38 anos. Jesus se compadece dele. Jesus vai ao encontro deste homem. Este homem não sabia quem era Jesus. Não tinha ouvido falar quem era Jesus, não tinha visto Jesus, não tinha visto os milagres de Jesus, mas ele todo dia estava lá no tanque de Betesda, olhando o mover das águas. Jesus chega em Jerusalém para a festa dos judeus. Quando ele se aproxima do homem, que ele entrou na porta certa. Tinha 5 portas, muitos doentes, mas Jesus entrou na porta certa. Porque Jesus sabe onde está. Jesus te conhece. Jesus sabe a sua necessidade. Só que tem a hora certa dele agir. E ele estava lá. E Jesus chega perto dele e pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Quantos anos enfermo? Será que ele queria ser curado? Aquele homem naquela situação, olhando para as águas, nem olha para ver quem era que falava com ele, mas eu acredito que ele pensa o seguinte: eu acho que ele vai me ajudar a colocar lá na água quando o anjo aparecer. Porque nesse tempo que eu estou aqui, nunca ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Cada um vinha aqui, entrava, resolvia o seu problema e ia embora. Mas esse homem se importou comigo, não sei quem ele é, e eu não posso nem ver quem é, porque eu preciso ver o movimento das águas, porque se mover as águas e eu estiver olhando para ele, eu vou perder a bênção mais uma vez. Você quer ser curado? E ele diz: Senhor, não tem ninguém que me ajude a ser colocado nas águas quando ela é agitada. Aí Jesus vai dizer para ele: chegou a sua vez. Chegou a nossa vez. Chegou a vez de Deus operar um milagre na minha vida e na sua vida. É o tempo de Deus, irmãos, é chegada a hora de Deus, e quando chega a hora de Deus, irmão, ainda que você não esteja esperando, Ele chega, irmão. Sabe a hora que você perdeu o ânimo, sabe a hora que você pensou que não tem mais jeito, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou abandonar tudo, é nessa hora que Ele chega, na hora que você não tem mais força, porque mesmo tendo pouca força, você não negou o nome dEle, Ele chega, irmão, na hora que você não espera, Ele chega, porque para mostrar para mim e para você, que não é na nossa força, mas é na força dEle, é no agir dEle, é na maneira dEle operar, e quando Ele opera, ninguém pode impedir. Irmãos, a pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite: o que fez Jesus, que estava indo para a festa, mudar o seu caminho para curar um enfermo? Um enfermo. O que fez esse paralítico receber a visita do mestre e ser curado pelo mestre?
Porque havia uma crença que movia as águas, e quando as águas moviam, era curado. Mas não foi pela crença que ele foi curado, mas foi pelo próprio Senhor Jesus. Ainda que ele não conhecia Jesus, mas Jesus foi de encontro a ele e foi conversar com ele para tratar da sua necessidade. A primeira coisa que fez com que Jesus fosse até ele foi a perseverança. Esse homem estava perseverando há 38 anos, porque ele estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, porque ele sabia que naquele lugar havia esperança para ele. Ainda que ele não acreditava em Deus. Porque você sabia, irmãos, quando eu ainda não era evangélico, eu era católico não praticante. E como católico não praticante, eu tinha também o meu patuazinho, eu também tinha a minha santinha, que andava dentro da minha carteira, que andava grudada no painel do meu carro, que naquela época lá o painel era de ferro, dava para grudar o imã. Hoje não dá mais, ia cair. Mas naquela época dava para colocar a santinha no painel do carro. Aí, irmãos, eu acreditava que ela me protegia, eu acreditava que ela me abençoava, porque era a minha fé. E a fé desse homem, ainda que era numa coisa errada, mas ele tinha fé. Aí quando eu me converti, que eu comecei a ler o Salmo 115, que eu fui percebendo que aquele que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda. Aí eu falei, não, então está errado alguma coisa aqui. E aí eu fui começando a conhecer Jesus, fui aprendendo sobre Jesus, e a minha fé foi mudando. Mas eu tinha fé antes, na coisa errada, mas tinha. E esse homem da mesma maneira, ele tinha fé, ele estava ali, primeira coisa, perseverando, porque ele via que naquele lugar tinha resultado. A segunda coisa é porque ele tinha fé, e porque ele tinha fé, ele acreditava que ele poderia receber a cura. Mas o que me chama mais atenção, irmãos, é o esforço desse homem. Porque quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? O que ele responde? Senhor, não tem ninguém que me ajuda, porque quando eu me esforço para levantar, já chegou outro na minha frente. Esse esforço que chama a minha atenção, irmãos. Porque há 38 anos aquele homem vinha na mesma situação, mas ele ainda se esforçava, ele ainda acreditava, ele ainda perseverava que um dia a história dele pudesse mudar. Irmão, mais um ano está terminando e a gente quer desistir porque não se cumpriu as promessas de Deus na nossa vida, porque o ano não está terminando como nós gostaríamos. Nós pensamos em parar e desistir, largar tudo, irmão. Esse homem estava há 38 anos esperando um milagre, esperando o agir de Deus, esperando o mover das águas para que a vida dele pudesse mudar. Mas eu estou aqui nesta noite como um profeta de Deus para dizer para você que as águas vão se mover, as águas vão se agitar e a história vai mudar, porque uma página nova vai começar a ser escrita na tua vida. As coisas velhas vão ficar para trás e Deus vai escrever uma nova história, uma história de bênção, uma história de cura, uma história de milagre, uma história de coisas novas na sua vida. Moço, você quer ser curado? Senhor, não tem ninguém. Sabe por que até hoje não deu certo? Porque a gente estava fazendo do nosso jeito, da nossa maneira. Quando a gente ora, irmãos, a gente erra menos. Nosso problema é que a gente vai orar depois que teve o problema. Depois que nós fizemos e não deu certo. Mas quando nós oramos antes, nós agimos na direção de Deus.
Quando nós oramos e Deus fala assim, vai, nós vamos. Quando Deus fala, não vai, não vamos. Quando Deus não fala nada, nada fazemos. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, aí depois nós vamos e não dá certo. Aí vem as consequências do problema. Aí a gente chora, pastor, meu Deus, olha o que aconteceu, pastor, comprei esse carro, é uma bucha na minha vida, olha essa situação, pastor, misericórdia, Jesus tenha misericórdia. Por que, irmão? Porque você não orou. Aí às vezes Deus usa o vaso. Irmão, eu também sou que nem você. A gente é carne. A gente quer tanto uma coisa. Aí vou lá, ou ora por mim, irmão. Preciso tomar uma decisão aí. Aí o El fala assim, pastor, acho que não é de Deus esse manto aí não. Não. Oro mais um pouquinho. Missionária, ora por mim aí, para Deus me dar uma resposta, uma revelação. Aí ela fala assim, pastor, Deus não me falou nada. Aí eu vou no outro. Aí o outro fala assim, sucesso, vai na benção. Aí você quebra a cara. Porque você foi procurando os profetas, até que você achou um que falava o que você queria ouvir. Só que esse que falou o que você queria ouvir não era de Deus. Mas você foi no A, no B, no C, no D, aí no Z. Falou o que você queria ouvir. Esse é vaso de Deus. Esse falou que tinha que falar. Nossa, como Deus usa esse vaso. Aí você quebra a cara. Aí depois chora. Pastor, mas eu peguei e pedi direção de Deus. Eu consultei Deus. E que Deus falou? Não, mas um falou sim, aí você foi no sim. Só age, irmão, na direção de Deus. Quando a nuvem se mover, você age. Vai na direção de Deus que você vai errar menos, irmão. Na direção de Deus você não erra. E esse homem estava aqui, irmãos. Agora, depois de 38 anos, Jesus fica sabendo da situação daquele homem, entra num lugar onde estava cheio de pessoas necessitadas, doentes, causas impossíveis, doenças incuráveis. Jesus entra ali por causa de uma pessoa. E quando ele chega para aquele homem, ele vai dizer, ei moço, levante-se, pega a tua cama e anda. Ele agiu na palavra de Deus. Ele tentou de várias maneiras e não deu certo. Assim foi nós, irmãos. Agimos de várias maneiras, da nossa maneira, do nosso saber, do nosso conhecimento. Nós não conseguimos nada. Mas quando o Senhor dá uma palavra, Ele se responsabiliza pela palavra. E porque Ele se responsabiliza na palavra, vai cumprir. As promessas dEle nas nossas vidas vai cumprir. Talvez não se cumpriu no ano de 2021, mas não, quem diz que Ele não pode cumprir no ano de 2022, no ano de 2023, porque o Senhor não está limitado no tempo. Quem está limitado no tempo sou eu e você, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então na hora que Deus falar, é agora, vai no mover das águas, porque o milagre vai acontecer. Mas quando Ele falar, irmão, em nome de Jesus, não fique parado. Obedeça o que Ele fala, irmãos. Obedeça a voz de Deus, o comando de Deus, porque quando Deus fala, é a hora de Deus agir. Nós precisamos tomar um passo de fé e crer para que Ele possa operar um milagre. Quando eu tinha 17 anos, eu fui atropelado ali na Vila Ema, na avenida Vila Ema. Quebrei a minha perna e fiquei 5 meses engessado. Só vi o dedão e vinha aqui em cima o gesso. 5 meses. Irmãos, eu era magrinho. Quando tirou o gesso, eu olhei assim um cambitinho.
parecia um galho de tão fino que ficou a minha perna. O médico tirou o gesso, falou assim, agora você pode ir, vai fazer uma fisioterapia e vai ficar tudo bem. Quando ele tirou o gesso, irmãozinho, ele falou, pode andar. Eu fiz assim, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha medo de quebrar de novo. Porque estava tão fininho, que eu falei, vai quebrar. Agora imagina a situação desse homem há 38 anos, paralítico. Imagina os cambitinhos daquele homem. Mas sabe o que fez ele levantar? Foi ouvir a palavra de Deus. Foi obedecer a palavra de Deus. E quando aquele homem tomou o posicionamento de se levantar, pegar a sua cama e andar, o milagre aconteceu. Não fique parado, irmão. Se Deus falar para você, levante-se, ande. Ande. Porque ele falou, pega a sua cama. Por que ele pega a sua cama? Não podia... Irmão, fala sério, 38 anos. Você vai querer a cama para quê, irmão? Larga para lá essa cama aí. Não quero mais saber dessa cama. Mas por que, irmãos? Ele falou, pega a sua cama. Para colocar lá como um troféu. Para toda vez ele olhar para aquela cama e falar assim, eu era paralítico, mas Jesus me curou. Eu estava naquela situação de adversidade há 38 anos, mas Jesus me abençoou. É para nós lembrarmos de onde Ele nos tirou, irmãos. Porque às vezes a gente conversa com alguns crentes. Não, porque quando eu não era crente, nossa, minha vida era próspera. Eu ia para a balada, eu viajava, tinha um bom trabalho. E agora, irmão, com Jesus, agora está ruim. Está ruim, irmão, você estava indo para o inferno. Agora você está indo para o céu. E está ruim, irmão. Agora que está bom, porque você está indo para o céu. Porque antes você era aliado do diabo, mas agora, antes você era amigo do diabo, aliado do diabo, mas agora você é inimigo do diabo. Então, irmão, você acha que ele vai ficar quieto? Não vai ficar, mas persevere com o Senhor, porque a vitória é nossa pelo sangue de Cristo. A vitória é nossa, irmãos. Glória a Deus. Pega a sua cama. E aí o abençoado pega a cama e começa a andar. Andar para onde? Para a igreja. Para onde ele foi para contar o testemunho e a vitória? Para a igreja. Só que no meio do caminho vem os rebeldes. Vem aqueles que não acreditam na tua bênção, na tua vitória, no teu milagre. Ô moço, hoje é sábado. Pode carregar nada não. Pode carregar a cama não. Olha, não sei de nada. Aquele que me curou, mandou eu carregar a cama. Se ele tivesse falado para fazer a mudança toda, eu faria. Porque ele me curou. Eu era 38 anos doente, mas ele me curou. E ele falou, leva a cama. E eu estou levando a cama. Mas quem te curou? Sei não. Não sabia, a Bíblia diz aqui, irmão, ele não sabia quem era. Sei não, eu sei que era doente, agora não sou mais. Eu era paralítico, agora não sou mais. A minha situação estava paralisada, não está mais. Porque o homem falou para levar a cama, estou levando. E eu vou lá para a igreja contar o testemunho. Porque a minha vitória chegou. O meu milagre chegou. Porque o Senhor operou o milagre. Eu vou contar minha bênção. Vou contar meu testemunho. Vou lá para a igreja. Chega na igreja. Quem chega na igreja? Jesus. Quando ele vê Jesus na igreja, ele vai saber quem era Jesus. E aí ele vai correndo e fala, olha, foi ele lá que me curou. Veio uma perseguição por causa disso em cima de Jesus. Mas agora ele sabia que Jesus o curou. Ele recebeu o milagre e a vitória. E o primeiro lugar que ele foi na casa do Senhor contar o testemunho. Irmãos,
Quantas pessoas entram na igreja, recebem a bênção, vêm embora e nem o testemunho, nem agradece o pastor, irmão. Às vezes a gente está aqui orando, Deus, abre a porta por irmão, Senhor, abre a porta, Senhor. Senhor, cura o irmão, cura, Senhor, cura o irmão. E a gente está aqui, o irmão já foi abençoado, já está trabalhando, não deu testemunho, e a gente está orando por ele aí, para Deus abrir a porta. Já foi curado e o irmão não dá satisfação, não fala nada, e a gente está aqui orando, se matando, pedindo oração aqui na oração na quarta-feira. Vamos orar pela irmã que está doente, e o irmão já está curado, e nós não sabemos, irmão, porque não conta a benção. Precisamos aprender a ser gratos. Ser gratos, não, porque às vezes a gente fala, Deus, obrigado, mas tem uma igreja que está acreditando no teu milagre, que está acreditando na tua bênção e na tua vitória. Então testemunha, irmão. Testemunha, mas vai ter muita inveja. Irmão, conte a bênção. Conta o teu milagre, porque vai edificar a fé de muita gente, o teu milagre. E a tua bênção. Então aquele homem foi lá, irmão. Porque ele recebeu o seu milagre. Ele recebeu a sua bênção e a sua vitória. E agora nós vamos orar.